irmãos, queridos irmãos de Santa Vitória e arredores. Buenas tardes, amigos do Uruguai, do Chuí, que por acaso estejam por aqui. O abraço fraterno da União Espírita do Rio Grande, da Sociedade Espírita Kardecista, a qual eu pertenço. É uma alegria muito grande estar aqui, reunidos em nome de Jesus. Porque Ele é o nosso sol, Ele é a nossa luz. Este mestre amigo que sempre tem uma palavra amiga, tem um consolo, com seu amor fraternal, com seu amor incondicional para com todos nós. Que Ele esteja conosco, com certeza, como Ele disse certa vez, quando tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aqui eu estarei. E com a certeza da sua presença, aqui estamos. A obra Minha Família, o Mundo e Eu, do Espírito Camilo, pelo nosso querido amigo, orador, médio José Raul Teixeira, nos faz refletir, meus irmãos, sobre a família. A família que é essa célula, do dizer de Rui Barbosa e do sociólogo francês Émile Durkheim, a célula máter ou mãe da sociedade. Alguns estudiosos, psiquiatras, pesquisadores, antropólogos, se debruçaram estudando a família e chegaram à triste conclusão que a família está falida, que a família não tem mais razão de ser nos dias de hoje. Cada um poderia viver de um lado, se encontrando fortuitamente, mas nós percebemos que o homem ainda não encontrou uma maneira melhor de viver e de criar os filhos se não for em família. Pois ela é a micro-sociedade. É na família que nós aprendemos a respeitar, a parabenizar, a sermos gentil, a amarmos. E a família começa como? Pela união de 2 seres que tem tudo para dar errado, é verdade. Porque em realidade nos autodesconhecemos. E não conhecemos a outra ou o outro. Então, se pararmos para pensar, como é que pode dar certo uma união aonde eu não me conheço e também não conheço a outra pessoa? Mas aí Camilo nos traz aqui a lei de atração, que a matéria atrai, que o cheiro atrai, que o modo de andar da outra pessoa atrai, e nós somos atraídos um pelo outro. E nós vamos perceber e entender, quando vamos estudar e nos debruçar, lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. E aí percebemos ali que realmente, quando a união, ela é feita pelos laços do amor, não há separação. Não há ninguém que possa se intrometer nessa relação, porque é o amor que ali está vigendo naquele momento. Agora, quando a união ela é realizada apenas pela questão econômica ou pela beleza, aquela princesa linda que nós imaginamos, ou aquele príncipe perfeito, sabemos que não há perfeição no planeta Terra. Vemos um mundo de provas e expiações, onde aqui estamos aqui ainda em muitas dificuldades. Então, quando a união é pelos laços do amor, por isso Jesus se referiu, não separeis o que Deus juntou, pelos laços do amor. E aí, às vezes, a gente olha assim, né? Aquela moça linda ao lado daquele homem que parece um patinho feio. E a gente se pergunta assim, mas o que ela viu nele?
Aonde que ela estava com a cabeça? E vice-versa também. Às vezes, o homem lindo, musculoso, como nos dias de hoje, e a mulher, coitada, não é tão ajeitada assim. O que que houve? A pessoa olhou no outro, ou na outra, o seu interior, a beleza interior, a atração de afetos de outras existências. E aí está a lei do amor. E aí não há separação. Porque em realidade vamos perceber que quando casamos, somos lindos, né? Um olha para o outro, oh meu amor. Eu quando casei, realmente eu tinha uma cabeleira crespa muito linda. Era cabelos ondulados. Hoje são um do lado e o outro do outro. Talvez se a esposa não me amasse, já teria me deixado há muito tempo. Então é o amor, meus queridos irmãos. É o amor que une. E quando Allan Kardec nos traz na questão 775 do Livro dos Espíritos, perguntando aos benfeitores amigos, qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem, uma recrudescência ao egoísmo. E o casamento é o primeiro embate, é a primeira derrota que leva ao egoísmo. Porque quando somos solteiros, pensamos apenas em nós. Somos egoístas. Quando casamos, já não somos só nós. Não somos só eu, somos nós. Já temos que pensar na esposa, a esposa pensar no esposo. Então o egoísmo começa a perder um pouquinho da sua força. E aí vem os filhos. E quando vem os filhos, o egoísmo leva mais uma derrota, mais um abate na sua sanha de tentar pensar em si mesmo. E aí nós vamos percebendo, meus irmãos, que essas duas grandes chagas da humanidade, elas sofrem as primeiras derrotas, tanto o orgulho quanto o egoísmo, a partir do consórcio da relação conjugal. Seja ela hétero, seja ela homo, desde que se respeitem mutuamente. E aí começa, como a própria Kellen falou, e a Andréia, começa a saga dos pais na educação dos filhos. E percebemos nos dias de hoje uma dificuldade enorme da família em educar, em dar limites, em determinar disciplina às próprias crianças. E aí nós vamos percebendo que lá no início dos tempos nós tínhamos a família patriarcal, a família onde os filhos eram criados longe dos pais. Como o próprio Camilo descreve em um dos capítulos, criado pelas amas de leite, pelas aias, pelos preceptores, os pais distantes dos filhos. Por isso que os filhos eram tão diferentes dos pais, porque não conviviam com eles. Depois veio a família nuclear, aonde pais e filhos, no primeiro momento, viviam juntos. Os pais mais próximos das crianças, da educação. A mãe não trabalhava que nem nos dias de hoje, então era responsável pela educação dos filhos. E o pai era o provedor que trabalhava e criava. Aí depois veio a Revolução Industrial. E sabemos hoje que se não trabalhar pai, não trabalhar mãe, as coisas estão complicadas, dadas as dificuldades econômicas que passamos no mundo inteiro. Mas nos parece, meus irmãos, que estamos vivendo um momento difícil. Um momento em que a educação parece voltar aos tempos patriarcais. Aonde hoje a educação, como falou a Andréia, está um tanto quanto terceirizada a outros. E não só a outros. Terceirizada às telas, ao celular. Porque é mais fácil dar um celular a uma criança do que educá-la. E se os pais soubessem, meus queridos amigos e irmãos, os malefícios das telas, seja elas quais forem. Porque nesse momento da criança
de 0 até 7 anos, e principalmente ali nos 2, 3, 4 anos, onde a plasticidade neuronal está pronta para receber informações. E o que é informações? É diálogo, é conversar, é pintar, é brincar juntamente com os pais. As telas estão tomando conta e não ensinam praticamente nada. Como diz o educador e psicólogo Leonardo Freidman, as crianças estão sendo aleijadas psiquicamente pelas telas. E José Raul Teixeira, através de Camilo, se fosse reeditar a obra hoje, com certeza ele botaria mais um capítulo nesta obra e falaria das telas. Ele fala ali apenas do televisor, porque essa obra é de 2011, ainda não tinha essa febre do problema das telas. Então cabe a nós, meus irmãos. O que fizeste do filho que te confei a tua guarda? O que estamos fazendo com a educação dos nossos filhos? Qual exemplo estamos dando? Porque o que educa realmente é o exemplo. Aquela história de dizer, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Nos dias de hoje, como a própria Kelly falou, não tem mais oportunidade para isso, porque antes, quando diziam não, nós ficávamos calados. Mas hoje, quando dizemos não a uma criança, ela pergunta, por que não? Ela quer uma explicação. Ela quer saber por que não pode, por que pode. Então temos que ter paciência e diálogo. Assim como na relação conjugal. Por que hoje há tantas separações? No passado não havia tantas separações, porque às vezes a questão econômica, a questão que, principalmente para a mulher, era uma condição delicada ser separada. Assim. Mas hoje, por que há tantas separações? A falta do diálogo, a falta da comunicação, a falta de sentar para conversar e colocar os pontos nos is. Chacrinha já dizia, aqueles que são mais antigos vão lembrar. Chacrinha dizia que quem não se comunica se trumbica. E hoje a gente percebe que a falta do diálogo, de sentar e resolver os problemas com amor, com tranquilidade, muitas coisas resolvem. Certa feita, um amigo, não foi bem um diálogo fraterno, mas quase isso, se referiu a mim e disse, mas Miguel, eu tive 5 relacionamentos e todas elas eram iguais. E eu olhei para ele assim, e me veio alguma intuição, é claro, e eu disse assim para ele, tu já pensasses que o problema não são elas? O problema és tu? E ele tomou um choque, porque ele não esperava que eu falasse isso para ele. Então, às vezes, nós achamos que o problema é o outro, ou são os outros, e o problema somos nós. Na própria família, que a família é um sistema, e nesse sistema, onde acontece uma coisa com uma pessoa, acaba gerando problema em todo o círculo, em todo o sistema. Quando um filho está doente, afeta toda a família. Quando a esposa não está bem, quando o esposo não está bem, quando há um problema econômico, afeta toda a família. E às vezes nós achamos que o problema são os outros. E às vezes o problema somos nós. E não nos damos de conta por causa do orgulho ainda exacerbado que acaba as pessoas pensando que o problema é do outro. E muitos seres humanos, muitos espíritos ainda, mesmo na conjugalidade, permanecem egoístas ainda. Pensando apenas em si mesmo. Por isso que há as dissensões no seio da própria família. Então, José Raul Teixeira, através do Espírito Camilo, vai nos trazer todas essas questões que nós vamos trazer. Outra questão importante que é de se perguntar, e é desta obra, Saúde nas Relações Familiares, uma dica de leitura de Alírio Cerqueira Filho, que é uma obra magnífica, seria a obra que também poderia ter sido estudada no mês espírita,
ele coloca ali os mitos. Aquele mito de que a mãe e o pai têm que dizem: eu amo todos os meus filhos da mesma forma. Isso é um mito. Por que isso é um mito? Porque nós somos espíritos que reencarnamos. Somos espíritos imortais que perpassamos por muitas e muitas existências. Então, na nossa família, nascem os afetos e nascem os desafetos. Às vezes tem aquele filho que o pai e a mãe amam, aquele certinho, aquele estudioso, aquele que é uma beleza, que não dá trabalho. Mas tem aquele que dá mais trabalho. Então tem aquele afeto, que já é um amor de outras existências, e tem aquele que é o desafeto, que foi em outras existências, muitas vezes como pais comparsas em crimes, em dificuldades outras, que nesta encarnação nós não conseguimos amar ainda. Por quê? Porque há uma repulsão. É uma lei da física, Andréia. É uma lei da física, a lei de ação e de repulsão, de assimilação dos fluidos. Então não há diálogo. Quantos pais e quantas mães não conseguem dialogar com os filhos? Sentar, porque há aquela dificuldade. Não há amor ainda. Mas nem por isso nós devemos abandoná-los. Nós devemos ali começar a estreitar os laços de amizade. Procurar, no mínimo, nesta encarnação, conviver numa boa. Para que, quem sabe, numa próxima existência já possamos amá-los. Então nós percebemos que é no seio familiar, e Jesus foi muito feliz em dizer para nós, e uma das grandes novidades de Jesus foi o capítulo que está lá no Evangelho: amai os vossos inimigos. E aonde estão os nossos inimigos? Na família. É na família que estão os ajustes, é na família que, nesse aparar dessas arestas, nesse lapidar de uns com os outros, que nós vamos crescendo, que nós vamos aproximando os laços de afeto, os laços de amor, é na família. Então, como disse o Hélio mesmo lá, nós não pedimos para vir na família, nós imploramos e pedimos pelo amor de Deus que viéssemos reencarnados com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos. Então, o que está acontecendo hoje nas famílias? Qual a dificuldade? Parece que, certas vezes, parece que há uma recrudescência ao egoísmo, de as pessoas não conseguirem conviver de uma maneira harmoniosa, com amor. E nós sabemos que há um projeto reencarnatório para todos nós. Lá em Missionários da Luz, no item 13, o capítulo 13, está lá a reencarnação de Segismundo, onde conta todo um projeto reencarnatório. O trabalho que os benfeitores espirituais têm conosco, nos acompanhando desde a espiritualidade, para levarmos os pais no mundo espiritual para conversar com a criança que vai reencarnar. Quer dizer que já há um ajuste do plano espiritual. E muitas vezes nós aqui temos a oportunidade de vir aquele irmão, aquele desafeto. Percebemos que neste livro, Saúde nas Relações Familiares, tem uma história linda que a Lírio conta. É linda e triste ao mesmo tempo. A história de Marli. Marli tinha um filho de 3 anos e outro de 3 meses. O filho de 3 meses, cada vez que ela ia amamentá-lo, e ela se dizia um monstro, porque ela tinha vontade de desganá-lo. Ela tinha vontade de jogar ele pela janela e ela morava no 12º andar. Ela tinha uma repulsão tão grande daquele filho e ela se achava um monstro. E ela dizia assim: mas eu amo tanto o outro meu filho. Por que este eu não consigo amar? E se sentiu um verdadeiro monstro. E aí foi para tratamento, na casa espírita, na terapia, conversando com a Lírio, que é psicóloga e terapeuta, que faz um trabalho muito lindo no Mato Grosso.
E foram conversando, e ele foi trabalhando a questão do perdão, a questão do afeto, para que ela pudesse entender. E quando ela entendeu o perdão, ele levou ela à regressão de vidas passadas, que foi uma solução que ele encontrou. Então foi descoberto lá que esse filho foi, no passado, em outra existência, um malfeitor, que a seduziu-a, que a praticou com ela tantas e tantas vezes encontros pervertidos na questão da sexualidade. E ela ficou grávida. Ele a abandonou-a. A família também a abandonou, porque naquela época era mais difícil do que hoje. E ela foi recolhida a um prostíbulo, se prostituindo, porque era muito linda. E o local se aproveitou disso para se prostituir. Adquiriu sífilis e desencarnou. E ela passou a ser um obsessor dele que ainda estava encarnado. E daqui a um pouco ele também desencarnou. E passado um certo tempo, ele retorna na lei de causa e efeito, como filho dela nessa encarnação. Por isso a repulsão. Por isso essa renúncia, essa dificuldade de ela amar tanto um filho e detestar tanto o outro. E aí nós vamos perceber em nossas famílias que todos nós temos dificuldades. Se algum de vocês não tiver problema na família, deem uma olhada ao lado, que já podem estar desencarnados. Porque todos nós, nas nossas famílias, estamos passando, principalmente nesse momento, do testemunho. Porque o testemunho hoje, para aquele que é cristão, para aquele que se dedica a Jesus, no passado era levarmos as fogueiras da Inquisição, jogado nos círculos de Roma para ser comidos pelos leões. Hoje o testemunho ele é moral. E nós temos que ter muito cuidado, porque os espíritos das trevas, eles são muito sutis em criar dissensões aqui, dissensões ali. Eu sei que no Espiritismo não tem dissensões, não sei se aqui em Santa Vitória tem. Lá no Rio Grande não existe, né? Não há dissensões, não há problemas, tudo é muito tranquilo. Mas a gente tem muito cuidado pela sutileza de criar os melindres nas casas espíritas. Nós temos que estar muito ligados, porque aí sempre há a inspiração das trevas, dos espíritos que são contra Jesus, contra o cristianismo, para criar essas dissensões, assim como nas próprias famílias. Então nós percebemos, meus queridos irmãos, que Camilo foi muito feliz em ditar essa obra ao nosso José Raul Teixeira. Então o que nos cabe a nós, pais, mães, cuidadores, avós, se não é colocar os nossos filhos no bom caminho, se não é colocar os nossos filhos para que eles possam ser um homem de bem. Não interessa que sejam intelectuais, que sejam sumidades nas artes. O importante para Deus, o importante para Jesus, é que eles sejam homens de bens, mulheres de bens, como está exarado lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Outra questão importante que Camilo nos traz. Hoje percebemos muitas e muitas casas de repouso, asilos por todo lado, se proliferam cada vez mais. O que estamos fazendo com os nossos idosos? Quantas e quantas noites nossa mãe passou velando ao redor do nosso berço. Noites de febres, noites de choros. Por acaso ela cobrou algum centavo por causa disso? E hoje nós percebemos muitas famílias abandonando seus idosos. Não é o problema, não é a casa de repouso, não é o asilo. Esse não é a questão.
A questão é o abandono. Assim como estamos abandonando as crianças, entregando elas a telas, às televisões, aos celulares, aos demais fones da vida, também estamos abandonando os nossos idosos, porque no Ocidente não temos essa percepção de que eles têm muita sabedoria. Então percebemos isso, o que estamos fazendo? E por outro lado também, quando nós abandonamos os nossos idosos, nossos pais, qual o exemplo que nós estamos dando aos nossos filhos? Para que quando nós envelhecermos, porque se vocês não sabem, nós vamos ficar velhinhos. E vamos desencarnar também. Qual o exemplo? Tem uma história muito linda que um certo peão de boiadeiro, já cansado da lida, das tropiadas, da poeira das estradas, ele resolveu parar. E como era viúvo, foi morar com seu filho. E a nora começou a implicar e começou a falar para o marido: ele está dando muito trabalho, eu não quero ele mais aqui. E eles tinham um filhinho de 8 anos. E tanto foi, que a mulher insistiu tanto com o marido, que um dia o filho chegou para o pai e disse a ele: pai, infelizmente não vai dar para o senhor mais ficar aqui em casa. Então o filho pegou um couro, como ele era um peão de boiadeiro, e deu para o pai levar. E o velho, cansado, agachou a cabeça, botou o couro nas costas e saiu caminhando e foi embora, estrada fora. E o neto, ouvindo a conversa, correu atrás do avô: vovô, vovô. E o avô olhou: o que foi, meu neto? Eu queria um pedaço do couro, vovô. Então, o peão puxou a faca, cortou o couro no meio e deu para o neto. Quando o neto ia saindo, ele perguntou: mas para que, meu neto, tu queres a metade desse couro? Vovô, eu quero a metade desse couro porque quando o meu pai ficar velho e minha mulher não quiser que ele fique na minha casa, eu daria esse couro para ele se agasalhar quando for embora para cá. Olha o exemplo. Então a educação, como diz Camilo através do nosso Raul, é exemplo que nós damos aos nossos jovens. É através do exemplo que nós educamos muito mais que as palavras. Então, pais e mães, nós temos que usar muita psicologia, estar muito atentos com quem nossos filhos andam. Ah, mas o meu filho não sai de casa, passa o dia no quarto com o celular. O que ele está vendo, o que ele está fazendo? Estamos nesse momento, meus irmãos, claro que há muitas exceções, pais que educam muito bem, mas pais que estão criando os filhos totalmente dependentes deles. Tem muito pai e muita mãe, se pudesse tomar a injeção pelo filho, tomaria, esticaria o braço para ele não sentir dor. Que tipo de educação estão dando a essas crianças? Às vezes eu vejo, e a gente começa a observar muito isso, crianças com 10, 12, 15 anos, o pai e a mãe ainda levam na escola. Às vezes 1 quadra, 2 quadras. Ah, mas é perigoso. Mas viver é perigoso. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem independentes. Ou o pai e a mãe ainda cortam os alimentos bem picadinho. Coitadinho, ele tem 15 anos, pode se engasgar. Estamos criando uma geração totalmente dependente dos pais.
Porque tem muito pai e muita mãe, se pudesse botar o filho numa bolha, colocariam. Ah, não pode cair, não pode chorar. Nós temos que também, além de educar, além de disciplinar, além de dar limites, nós temos também que frustrar os nossos filhos. Frustrar no bom sentido. Porque quando eles chegarem à sociedade, na família é a micro-sociedade, como fala Camilo. Depois eles vão ir para a macro-sociedade, que é a vida, que é o dia a dia. E na sociedade nós recebemos muito mais não do que sim. E aí nós vamos ter jovens hoje com um vazio existencial enorme, como diz o psiquiatra Rollo May, um vazio existencial. De adolescentes que não sabem o que querem da vida, não têm projetos, muitas vezes não sabem estender uma cama, não sabem lavar uma louça, não sabem fazer praticamente nada. E aí eu vou trazer aqui uma frase de Raul Teixeira para dar mais eficácia à nossa fala. Raul disse uma vez lá em Rio Grande: depois, pais, vão chorar na cama, que é lugar quente, pela indiferença dos filhos para com os pais. E aí o pai e a mãe: ah, meu filhinho, tu me amas? Raul fala bem assim. E Divaldo também. Porque o pai ainda é infantilizado. Então, como ele não teve amor do pai e da mãe, ele quer que o filho a ame. Então, pergunta para uma criança de 2, 3 anos se a criança a ama, mas a criança ainda não tem discernimento para amar. Então, o Divaldo diz bem assim: ensina ela a respeitar. Quando ela aprender a respeitar, ela vai te amar. Porque, ao contrário de muitos pais pensam que, às vezes, o limite, a disciplina, as crianças não gostam, elas adoram a disciplina. Porque elas se sentem pertencentes à família e elas se sentem protegidas. Por que o adolescente vai buscar na rua, muitas vezes, a droga, o homicídio, hoje o suicídio, até entre crianças? Porque elas se sentem soltas no mundo. Porque o pai não dá atenção, a mãe não dá atenção. Eu não sei se foi a convivência do Hélio, mas vou trazer outra história. Certa feita, Kellen e Andréia, uma professora resolveu na sala de aula, na sala de 20 alunos, resolveu fazer uma pergunta aos alunos. Subiu folha para todos e na folha dizia a pergunta: o que vocês gostariam de ser? Todos responderam. Ela recolheu as folhas, botou no classificador, levou para casa para depois ver, corrigir. Quando ela chegou em casa, ela começou folha por folha. Folha por folha. Daqui a pouco ela se deparou numa folha. E a resposta do aluno, a pergunta: o que você gostaria de ser? O aluno colocou assim: eu gostaria de ser um televisor. E ela começou a ler, porque quando meu pai e minha mãe chegam em casa, um vai ver a novela, o outro vai para o futebol, ou vai para o jornal, e eles não me dão atenção à televisão e não a mim. Então eu gostaria de ser um televisor para que eles me enxergassem, para que eles me vissem, e para que eles possam me dar atenção. E ela terminou a leitura, quando ela chegou no final, o nome da criança, o próprio filho que estudava na aula. E ela começou a chorar em prantos, e isso entrou o marido e disse: o que houve, meu bem? E ela não conseguia falar, dada a emoção, sentido, apenas entregou a folha para o pai. O pai leu a folha, quando olhou o nome, caiu em prantos também. Se deram de conta que não davam atenção a esta criança, que estava totalmente abandonada. É uma história simples, mas nos serve para refletirmos a educação que estamos dando hoje, a atenção que estamos dando às nossas crianças. Se hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, mas nós temos que, quando chegar em casa, nos dedicarmos
a dar atenção à criança, a brincar com a criança. Às vezes a gente observa, a criança está se alimentando. É uma hora sagrada, né? Há um tempo atrás nós sentávamos à mesa com o pai, com a mãe, com os avós, almoçávamos, tomávamos café junto, batíamos papo. Hoje não. Hoje cada um está por um lado. E às vezes quando a criança está almoçando para que ela não dê trabalho, o pai bota um tablet na frente. E a criança está comendo, não sabe nem o que está comendo. Porque a mente dela está focada ali, porque a tela chama muito atenção. E nós sabemos que o nosso cérebro não tem tanta rapidez para processar tanta informação. Então aquilo não grava, é um giro só, acaba não gravando. Então percebemos que muitos pesquisadores se debruçam hoje em obras. Tem um pesquisador, o Michel Desmoulins, francês, que fez pesquisa nas maiores universidades do mundo a respeito das telas. E ele vai trazer, as pesquisas vão dizer, que crianças até 6 anos não devem ter nenhuma tela. E até os 12, 1 hora e meia por dia. Não vamos chegar a tanto exagero, mas os pais devem regular o horário que as crianças usam as telas. Raul e Camilo falam do televisor, porque ainda tinha só o televisor. Mas hoje é um problema. A Irlanda, a Suécia, que são países super desenvolvidos na educação, há uns anos atrás informatizaram todas as escolas. E hoje estão retornando, tirando todas as questões da informática da escola e voltando ao lápis, ao papel, ao desenho, à borracha. Porque perceberam que as crianças estavam desaprendendo. E esse livro também, que é um título muito sugestivo, é um livro científico, não é espírita, o título é Fábrica de Cretinos Digitais, de Michel Desmoulins. Me corrige, Laís. Ele vai dizer com as suas pesquisas que pela primeira vez na humanidade os filhos têm menos QI que os pais. Olha, que loucura. Então hoje nós temos que nos debruçar sobre isso. Nós temos que dar um passo atrás para que realmente possamos ter em nossos filhos o cuidado realmente de educá-los, de colocá-los eles no bom caminho, para que eles possam realmente ser homens de bem. Allan Kardec se preocupava muito já lá em 1857, 55, 58, a respeito da educação. E ele vai dizer lá na Revista Espírita, do ano de 1964, na página 40, ele vai dizer que um dia compreender-se-á que este ramo de educação, a educação moral, tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, que em realidade é uma verdadeira ciência. Allan Kardec. Em resposta à letra A da questão 685 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim: não nos referimos à educação intelectual pelos livros, mas sim à educação que forma os caracteres, que forma o caráter do ser humano, que é a educação moral. Ele via na educação moral como a única forma da educação das massas de transformar a humanidade, de mudar o modo que vivemos. E Joana de Anjos, a querida benfeitora, através do nosso saudoso Jadivaldo Pereira Franco, ele vai dizer que nós espíritas, quando chegamos à casa espírita, chegamos para nos instruir e também para nos educar. Mas depois que estamos na casa espírita, nós temos que sair da casa espírita e irmos à sociedade, aos locais que necessitam realmente desta educação, desse amor de Jesus para todos nós. Então é através da educação que nós podemos mudar a humanidade. É através da educação que nós vamos fazer com que o mundo regenerador se aproxime mais rapidamente
de todos nós. E na parábola do semeador, Jesus, essa parábola linda, ele vai dizer que o semeador saiu a semear e muitas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram entre as pedras e outras entre os espinheiros, mas algumas delas caíram em terra fértil. Umas produziram 30, outras produziram 60 e outras 100. Então nós temos nesta parábola, que nos parece assim, a grosso modo, mas que semeador é esse que Jesus arrumou? Que bota a semente em qualquer lugar, no meio das pedras. Um bom agricultor vai colocar apenas em terra boa. Mas Jesus não se refere ao semeador, ele se refere ao terreno que nós estamos colocando as nossas sementes. E nessa parábola tem 6 perfis psicológicos muito interessantes. A beira do caminho, os pedregais, o espinheiro, e 3, 60, 30 e 100. Então nós trazemos essa parábola para a família. Às vezes temos um filho com dificuldades, um filho envolvido na drogadição, no alcoolismo. Mas nem por isso nós vamos deixar de colocar a semente. Às vezes aquela semente cai à beira do caminho. Ele ainda está um tanto quanto superficial, vive apenas para as questões puramente simples da vida. Mas a semente está lá. Porque a parábola do semeador, qual é a semente que Jesus coloca? É a semente do amor. A semente do amor ela é imperecível. Ao contrário da semente da natureza que perde a sua validade, a do amor não perde a validade. Então nós temos que ir plantando a sementinha naquelas crianças. A Kelly falou muito bem na questão do pai e da mãe, se pertence a uma religião, levar as crianças para a religião. Não importa a religião que for. Porque a semente será plantada e ela fica ali, na nossa áurea. Mesmo um filho que tenha muitas dificuldades, que não consegue compreender e não consegue ter discernimento para vislumbrar algo mais, a semente fica ali. Porque nós temos grafado em nossa consciência, na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Ela pode estar apagadinha, ela pode estar enfraquecida, mas ela está lá. Então, a prece de uma mãe a um filho em dificuldade, ela vai reverberando na sua áurea e ela vai pouco a pouco calando fundo. E daqui a pouco ela se une à lei interna de Deus com a oração da mãe. Chico Xavier dizia que uma oração de mãe arromba as portas do céu, dada a força que tem a oração. Então essas sementes que Jesus nos traz na parábola do semeador, que muitas vezes cai na beira do caminho, porque ali a pessoa não tem um entendimento de compreender. Outras vezes cai entre as pedras e não há profundidade. E ela brota, mas logo ela acaba morrendo. E cai entre os espinheiros, que são os materialistas, que são os pseudo-sábios, e logo as questões materiais abafam e eles seguem adiante. Mas todos nós já passamos e ainda estamos passando. E qual o arado que nós vamos usar para retirar essas pedras do caminho? Qual o arado, meus irmãos? Senão o arado da dor e do sofrimento. Porque geralmente pelo amor nós não aprendemos. Então às vezes vem a dor bater na nossa porta, uma doença, uma questão econômica, uma questão outra moral. E nós nos lembramos de Deus, porque a lei está escrita em nossa consciência. Porque Deus às vezes nos faz uns convites meio inusitados, né? Que a gente acha um tanto quanto ruins para as nossas vidas. Mas Ele quer o nosso bem. Porque Deus é amor. Como disse João. Deus é amor. Então Ele manda uma dor, manda um problema para que nós nos damos conta e retomamos o caminho.
E quantos de nós ainda não conseguimos aprender? Porque se nós passarmos pelo sofrimento e passarmos pela dor e continuarmos fazendo a mesma coisa, nós vamos passar por isso sem nenhum proveito para as nossas vidas. Porque a dor e o sofrimento vêm bater a nossa porta para que nós possamos realmente mudar o rumo das nossas vidas. Esta é a proposta. Então Jesus vem e nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois sou manso e pacífico de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Tenham a certeza, meus irmãos, por qualquer dificuldade que passamos nesta existência, Deus tem a certeza que nós podemos carregar este fardo. Seja a dificuldade conjugal, seja a dificuldade dos filhos, seja a dificuldade econômica, nós temos esta percepção, nós temos condições de vencer essas dificuldades. Mas para isso nós temos que desenvolver esta fé raciocinada, lógica, que o Espiritismo vem nos trazer, nos mostrando que nós somos vítimas de nada, que somos responsáveis por todos os nossos atos. Que como aquela metáfora do saco, que colocamos o saco nas costas, como aqui entramos nesse mundo. E esse saco tem um buraco no fundo. E nós vamos caminhando pela vida e vamos semeando por onde passamos. E como, em geral, nós reencarnamos em círculos e acabamos fazendo as mesmas coisas, até que pela repetição nós vamos aprendendo, ora nós semeamos, ora nós colhemos. E a vida prossegue. E nós vamos aprendendo pouco a pouco de que Deus é amor. Que o Mestre Jesus é este sol, é esta bússola que nós temos que seguir. O que está faltando hoje em nossas famílias, senão Jesus? Porque nós somos tão frágeis, tão imperfeitos, com tantos problemas que sozinhos nós não damos conta do recado. Então necessitamos de ajuda de Deus, de ajuda de Jesus, da espiritualidade amiga, de buscarmos na oração a conexão com o Pai. E oração não é aquela decorada, não. Apenas dizermos: Pai, estou aqui, me ajuda. Não é por acaso que Jesus coloca na primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes. Porque é pela humildade que nós vamos pouco a pouco vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo. Para que realmente possamos nos pertencer ao mundo. Porque é aqui que é o grande laboratório. Aqui que nós estamos aqui para passar, para reparar, resgatar. Pagar a conta. É como um cartão de crédito, quando nós compramos é muito fácil. Só passa o cartão, mas daí a 30 dias vem a fatura. E nós estamos aqui hoje acertando a fatura de outras existências. Nada mais, nada menos. Então não somos vítimas. Quando o Espiritismo faz com que nós entendemos que nós somos responsáveis pelos nossos atos, a coisa muda de figura. E aí vem Jesus e diz assim para nós: façais aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. Quando nós entendemos isso, muda tudo em nossas vidas. Porque se eu não quero que faça para mim, eu não vou fazer para o outro. Então é um entendimento que essa doutrina veneranda vem nos trazer, através do codificador Allan Kardec, que sempre teve uma grande preocupação com a educação moral. Cabe à família, cabe o pai, cabe à mãe educar. Cabe à escola reforçar a educação e instruir. No passado, não muito distante, nós tínhamos respeito pelos nossos pais. Aí muitos dizem que era medo,
Talvez possa ser por causa da rigidez deles, que eles não tinham muito conhecimento, não tinham o Google para pesquisar, não tinham o WhatsApp para perguntar, né? Então eles davam o que podiam, mas eles nos amavam, mesmo não demonstrando. Então esses filhos desses pais, eles quando tiveram seus filhos, eles pensaram assim, bom, tudo aquilo que meu pai não me deu, eu vou dar tudo para os meus filhos agora. E aí saímos de uma rigidez para uma permissividade, por uma indiferença. Mas se esqueceram de uma coisa, do que aprenderam de moral, de ética. Hoje nós temos condições de amar os nossos filhos, de abraçar os nossos filhos, de beijar os nossos filhos. Eles nos amavam, mas não se permitiam a isso. Mas nós temos que manter a disciplina, a educação, de formarmos realmente os homens de bem, de termos transformar a nossa sociedade, que é uma sociedade totalmente deseducada. E eu percebia isso agora, semana passada, quando estava no hospital com a minha mãe. A falta de educação de certos irmãos que não respeitam o hospital, que passavam a noite toda fazendo pega de moto com o cano totalmente aberto. Daqui a pouco passavam com som a toda altura. Eu digo, meu Deus, misericórdia. Então, nos perguntamos, de onde saiu esses irmãos? Será que eles caíram de paraquedas aqui na Terra? Eles saíram da família. Então, se queremos uma sociedade melhor, se queremos uma sociedade mais pacífica, uma sociedade onde o amor seja a pedra angular, a pedra fundamental, primeiro nós temos que nos amar. Primeiro nós temos que nos pacificar. Porque só podemos dar aquilo que temos. Então, qual o melhor exemplo que podemos dar para as nossas crianças, se não sermos pacíficos, sermos brandos e nos amarmos para que possamos doar amor a eles? Temos que refletir sobre isso e buscarmos em Jesus, neste mestre amigo que aqui esteve entre nós há 2025 anos atrás. E que nós ainda temos dificuldade de entender, de compreender os seus ensinamentos. A doutrina espírita fez agora, dia 18 passado, 169 anos. Essa doutrina veneranda que nos alarga os horizontes. E nós ainda não compreendemos a doutrina. Nós temos dificuldade de colocar ela em prática. Então temos que perceber com muita humildade para que ela possa adentrar em nossos corações, para que internalizamos essa doutrina que traz Jesus de volta nesses momentos tão difíceis que passamos. Quando tivermos qualquer dificuldade, meus irmãos, nos perguntamos, o que faria Jesus no meu lugar? E teremos a resposta com toda certeza. Porque Ele é o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelos seus ensinamentos. E sabendo Ele que o homem ia perturbar, ia desviar os seus ensinos, Ele pediu ao Pai que enviasse o Consolador, que é a doutrina espírita, que vem trazer Jesus de volta na sua simplicidade, sem sacerdócio, sem rituais. Simples como são as casas espíritas, como eram as casas do caminho, fundadas por Paulo, por João. E para encerrar a nossa atividade, o livro Paulo e Estevão, outra dica de leitura. Aliás, algumas dicas de leitura. Esta obra também do nosso querido ex-presidente da FEG, Jazão de Camargo, excelente obra. Esta obra da benfeitora Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo, Adolescência e Vida.
Além de Minha Família, o Mundo, Eu, e outras tantas obras que fazem com que a gente possa compreender, entender qual a proposta da doutrina espírita. Qual a responsabilidade nossa? O que estamos fazendo das nossas vidas? Como podemos entender o que Jesus espera de nós? Porque nós somos colaboradores de Deus, nos diz o apóstolo Paulo. Edifício de Deus sois vós, colaboradores do Cristo aqui na terra. Como co-criadores e colaboradores, nós ajudamos Deus a educar os nossos filhos, para que realmente possamos vencer todas essas dificuldades. Porque Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Mestre. Deus jamais nos desampara, qualquer um de nós. Nós nunca estamos sós. Tenhamos a certeza disso, que a doutrina vem nos colocar com muita tranquilidade. Nunca estamos sós. Então, cabe a nós, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que possamos buscar em Jesus esse guia, esse modelo para as nossas vidas. Que podemos ser felizes aqui mesmo, nesse mundo de provas e expiações. Com toda certeza, isso só depende de nós. Porque aqui estamos para sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Nós é que acabamos desviando do caminho. Como aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Aí vamos refazer esse ditado. Deus escreve certo. Nós é que entortamos as linhas. Porque nos atrapalhamos no mesmo caminho. Então que possamos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, buscar Jesus. Buscar nos dedicarmos às obras espíritas. Essas obras aqui podem ser encontradas ali na nossa livraria. Se não tiver a obra, pode ser encomendada, que a UERG depois entrega. O presidente Alexandre que se vire e deu um jeito de vir a Santa Vitória entregar essas obras, sem problema nenhum, é claro. A Karina também se oferece a entregá-la, sem problema. Também tem nas casas espíritas aqui em Santa Vitória. Então, a minha gratidão por os irmãos terem me ouvido, ter a paciência de estar até esta hora aqui. Só isso já temos a certeza que estamos no rumo certo, que queremos entender Jesus, que queremos buscar Jesus, para que realmente possamos sermos pessoas melhores e cooperarmos com Deus nesta obra tão importante que é o amor. Porque a semente do amor, ela é imperecível. Então não desistamos daquele filho, não desistamos tão fácil daquele casamento difícil, porque realmente se não conseguimos vencer nessa, vamos ter que vir novamente com o mesmo para vencermos aquela dificuldade. Então que a paz de Jesus possa envolver a todos os irmãos em muito amor e muita paz. Minha gratidão. Obrigado.